Veja no ICL Notícias, segunda edição. Como mulher, a mulher também tem mulher que merece apanhar. Será que agora vai? Isenção do imposto de renda vai à votação na Câmara hoje. Com Centrão e bancada do agro tentando defender os mais ricos. Trabalhador em pauta em Brasília. Supremo Tribunal Federal começa a discussão sobre uberização das relações de trabalho. Percebam, são trabalhadores que não têm organização sindical sequer. Governo Trump travou sem acordo com o Congresso. Paralisação dos serviços públicos já afeta a educação, saúde e até a NASA. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você que está chegando aqui ao ICL Notícias, segunda edição. Estamos ao vivo nos nossos canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira, no canal da Voz Trabalhadora, no YouTube. Boa tarde para você também que nos ouve pela Web Rádio São João, diretamente de Quixadá, no Ceará, e na Rádio Cultural, na região da cidade de Torres, no Rio Grande do Sul. Ao meu lado já estou com o meu parceiro Chico Sá, de todos os dias. Opa, Gabi, boa tarde, audiência. É um dia muito importante, né? Eu estou botando todas as minhas fichas nessa votação. Isenção para quem ganha até 5 mil. Isso vai dar uma mexida ali em pelo menos 10 milhões, né, de pessoas que serão beneficiadas. É uma injeção de grana na economia, melhora na vida das pessoas, coisa que a direita nunca fez, desde 1500 no Brasil. Pega aí um listão infinito de medidas aprovadas pela direita no Brasil, você vai encontrar golpe de Estado, você vai encontrar tudo que não presta, menos coisas como essa. Por isso ainda estamos aqui em suspense, para ver se essa gente vai votar ou não. Isso, a gente está esperando pela Câmara dos Deputados para votar hoje esse projeto, proposta que vai ao plenário sob fortíssima pressão popular, e também o Arthur Lira, que é relator do projeto da isenção, tem dito que não vai incluir emendas nesse texto. Eu vou chamar a Heloísa Vilela aqui. Quem quiser alterar o conteúdo vai ter que apresentar destaque, buscar voto, assumir também publicamente a autoria dessas mudanças, mas tem também gente querendo enfiar um monte de jabuti nessa proposta, não é isso, Elo? Boa tarde. Boa tarde, Gabi. Pois é, tem muita gente querendo enfiar jabuti. Arthur Lira está decidido a não deixar isso acontecer. Ele quer ser o pai da criança, ele tem uma eleição para enfrentar no ano que vem e ele quer os louros dessa vitória para a população, para poder usar numa campanha que, por enquanto, não lhe favorece, né? Ele não está bem nas pesquisas. Agora, hoje é um dia muito curioso aqui na Câmara, né? É dia da gente ver as pessoas que a gente não vê nunca, que não aparecem nunca por aqui. Uma delas que acabou de passar aqui atrás de mim é o Ricardo Salles, que eu só vi nos 2 anos que eu estou aqui, durante a CPI do MST e uma ou outra votação, mas normalmente não aparece nunca aqui na casa, mas hoje vai aparecer todo mundo e a movimentação é intensa, discussão para tudo quanto é lado. Deputado do MDB de Santa Catarina dizendo que vai passar sim a isenção para quem ganha até 5 mil, mas compensação não vai passar nenhuma, porque ele se recusa até a usar o nome compensação. Essa palavra ele diz que não cabe. O que cabe é correção da tabela do imposto de renda. É só isso que a gente está fazendo, mais nada. Ou seja, é daquela turma que diz o governo que se lasque e corte dinheiro da saúde e da educação para compensar o rombo que essa isenção vai criar. Já o líder do PDT, com que eu falei agora há pouco, disse que ele vai votar no relatório do jeito que está, que foi aprovado pela comissão especial, sem tirar nem pôr. Só que a briga política está se dando aqui embaixo do meu pé, no andar de baixo, porque estão reunidos lá os líderes do Colégio de Líderes, todos os líderes dos partidos representados aqui na Câmara, com o presidente Hugo Mota. E se está saindo faísca lá, não está dando para ver, porque existe um andar nos separando, viu? Elô, agora há pouco, na Globo News, falava o Cláudio Cajado, né, um dos autores até de uma dessas emendas,
ele estava dizendo que a previsão, pelo menos era o que ele estava dizendo agora há pouco, era de aprovar esse texto base até 8 horas da noite. Vamos ver se vai ser isso mesmo, pode ser que o dia ainda seja longo. Eu duvido. Você acha que vai ser antes? Nem ou começou, depois? né, Elô? Não, eu acho que vai ser possivelmente amanhã, Ah, depois da bom. meia-noite, mas vamos ver, né? Porque tem esse problema, se começarem a apresentar destaques, aí a coisa vai longe. Só que quem apresentar destaque, é melhor apresentar um destaque que seja popular, porque se não for, vai ter que lidar com o ônus político da proposta. Tem uma proposta até que é muito interessante, mas que tem muita movimentação contra, tem até uma matéria no site do ICL, que é uma proposta da deputada Tabata Amaral, que é instaurar nessa mudança, fazer com que haja uma correção pelo IPCA todo ano, para você não ficar... Porque é o que está acontecendo agora, você parou de corrigir a tabela, então quem não pagava imposto de renda passou a pagar, porque as faixas ficaram, digamos, a pessoa ganhava 4 mil há um tempo atrás, né, era um salário, 4 mil hoje é outro, e a pessoa não pagava, passou a pagar, porque entrou na faixa de renda que passa a pagar. Faixa de renda nominal, não é valor real de compra do salário. Então ela está sugerindo que essa tabela seja corrigida, que é uma coisa que o sindicato dos fiscais de renda que também acham que tem que ter uma correção geral dessa tabela. Então isso era uma medida que pode até ser popular, mas se vai ser votada aqui, vai ter esse destaque, a gente já ouviu dizer que será apresentado sim. Vamos ver se vai ser aprovado, porque o Centrão não quer de jeito nenhum, eles querem guardar para eles toda e qualquer medida que possa ser votada novamente, para daqui 1 ano, 2 anos eles terem, claro, ferramenta de chantagem, né, gente? É isso que interessa para eles. E o mais louco é que essa mesma turma, né, do Centrão acaba de aprovar, não é, um pacote de 4,9 bilhões para o fundo eleitoral do próximo ano. Ou seja, aquele papo de que não tem dinheiro, não tem de onde tirar, é só cascata, né? Para eles ali, para fazer campanha, saiu assim voando. Esses 4,9 bilhões, nem perguntam ao governo, querem nem saber de onde vem, querem pegar essa grana. Exato, Chico. É uma parte eles tiraram até das emendas de comissão, né? Uns 2 bilhões aí são das emendas de comissão, mas tem 1 bilhão que eles dizem para o governo, se vira aí, arruma esse dinheiro. Então, essa relação com o dinheiro aqui não é fácil, né, Chico? Ao mesmo tempo que não querem taxar os super ricos, né, Lô? Quer que o governo também se vire para conseguir compensar essa mudança, a ampliação da isenção para quem ganha até R$5 mil por mês no imposto de renda. A gente estava falando agora há pouco do jabutis, tem uma pessoa aqui no nosso chat que disse, olha, estou bem de olho nesse jabutis desse projeto. A gente também tem até uma reportagem no iclnoticias.com.br do Kleber Lourenço, listando 19 emendas que distorcem a proposta original, tentando emplacar outros benefícios também no meio de tudo isso aí. Então, os jabutis que são mais preocupantes são aqueles que estão tentando justamente blindar esses mais ricos para compensar a nova faixa de isenção. A comissão, para trazer um exemplo aqui importante, a gente já falou da Comissão de Agricultura aqui ontem, só a Comissão de Agricultura da Câmara apresentou 9 emendas. E somadas essas emendas, elas buscam tanto aumentar os privilégios fiscais para o agro, é lógico, Sim. E também eliminar a taxação das altas rendas. Ou seja, é realmente assim uma farra, né, Chico, para ser o mínimo. Farra total. Não, e aí tem a turma do agro, aí tem os deputados que, querendo agradar os seus donos, ou os patrocinadores das suas vagas na Câmara também, não querem tirar um centavo dos super ricos, porque na Câmara nem deve ter assim super rico, tem ricos, quase todos são ricos, é a turma do agro, fazendeiro, empresário, advogado daquelas bancas gigantes, tipo o Rueda não está na Câmara, mas tipo ele, assim, aqueles caras que têm bilhões em dinheiro, e hoje é o dia deles funcionarem como sindicato do crime. É o sindicato dos super ricos. Vão tentar, vão sofrer, vão dar alma para que não saia R$1 da Faria Lima, R$1 de banco, R$1 da grande burguesia brasileira. Esse é o esforço desse sindicato do crime instalado lá no Congresso. Elô.
E vai ser um dia interessante para a gente também entender quem é que tem mais força aqui, qual é o grau de influência que o próprio Arthur Lira ainda mantém aqui na Câmara. Por quê? Eu falei com o assessor dele hoje, que me disse que ele está trabalhando duro para que não se inclua nenhuma dessas emendas no texto que vai ser apresentado no plenário. Ou seja, Arthur Lira está trabalhando para trazer o projeto dele fechadinho, do jeito que foi aprovado na comissão 7 meses atrás. Mas vamos ver se ele vai ter a força política para fazer valer essa vontade, se ele conseguiu articular com todas essas frentes parlamentares da agricultura, as frentes mais conservadoras, o centrão, para fazer valer essa vontade dele, né? Isso a gente não sabe, só vai saber na hora que o texto chegar no plenário e for colocado à votação. Mas é um teste para o poder de fogo do próprio Arthur Lira, que precisa de aprovar a medida do jeito que ela está, mantendo a ideia básica, que é aliviar lá embaixo e tirar um pouquinho de dinheiro lá de cima. Essa ideia básica tem que ser mantida, senão você vai desvirtuar toda a ideia do projeto. E ele está se comprometendo a manter essa ideia de pé, por, claro, interesses próprios, obviamente, interesses eleitorais, certamente. Mas vamos ver se ele vai conseguir, vamos ver se ele está nesse comando todo aqui. Eu desconfio que esteja, viu? Ele um bom termômetro, né, Chico? Ele está apertado lá em Alagoas. Hoje eu dei passei em revista ali o mundo do noticiário de Alagoas e falei com alguns amigos de lá. Ele está em terceiro lugar em todas as pesquisas. O Renan aparece na dianteira, o Gaspar, da CPI do INSS, aparece em segundo, e ele lá atrás. Assim, tá difícil para ele se eleger a senador. Talvez tenha até que mudar de pensamento e voltar para a Câmara de novo. Voltar como deputado federal, porque está apertado. Para o povo de Alagoas, né? Tá difícil para o povo de Alagoas, porque esse Gaspar também, vou te contar, viu? Não. Aí, nossa. O Gaspar tem transmitido, ele tem um programa policial, ele transmite todo dia o que ele faz na CPI e está assim em destaque, está colocando o Arthur Lira atrás dele na campanha. Mas, gente, Arthur Lira e Gaspar, para saber quem é o pior, pelo amor de Deus. Só o povo de Alagoas que dirá quem é o pior. Eu achei que a Elo ia completar a frase que ela estava continuando ali. Elo, eu queria trazer aqui também a discussão que começou lá no Supremo Tribunal Federal. Essa semana a gente acompanhou a posse do novo presidente do Supremo. Posso também trazer aqui agora essa discussão sobre a uberização. Primeira grande discussão, vamos dizer, que agora já está sob a presidência ali do Edson Fachin. Foi ao plenário agora, então nesse dia 1º de outubro, a gente está começando a falar sobre isso e já tem um pouco de um termômetro do que vai vir por aí. O ministro Barroso, por exemplo, ele levantou um questionamento sobre uma pesquisa que indica que mais de 80% dos trabalhadores preferem um modelo que não seja o de CLT. O advogado Mauro Azevedo, ele disse que as redes sociais distorcem a percepção dos trabalhadores. A gente tem o trecho dessa fala que aconteceu nessa discussão que abriu hoje no STF. Vamos assistir. Nós vivemos um momento em que as redes sociais, e Vossas Excelências ensinaram a todo o país, pode causar desenganos, pode levar a compreensões muito distorcidas e deturpadas. Então, eu não quero dizer que os trabalhadores não tenham a autonomia de definir seus próprios destinos, mas percebam, são trabalhadores que não têm organização sindical sequer. A prevalecer o que defende aqui a RAP, serão autônomos destituídos de salário mínimo, de 13º, de licença maternidade, que poderão sofrer discriminações, inclusive, sem estarem com o manto da relação de emprego para que venha se proteger, e não tem o sindicato. Elo, achei tão importante essa fala, porque a gente trouxe aqui a fala, para quem estava ouvindo, né, do advogado Mauro Azevedo, que participou dessa audiência. Porque a gente tem uma discussão ideológica, um discurso daquele empresário de si mesmo, e muita gente foi cooptada, né? Por isso, acabou vingando com muita força. A época que começou essa discussão também,
muitas, assim, fake news sendo proliferadas nas redes sociais. Eu acho que não dá para descartar o poder que isso teve também quando começou essa discussão sobre a CLT e o vínculo dos empregadores, né, Elô? Exatamente. Eu achei que ele foi de uma felicidade na colocação, porque ele conseguiu resumir muito bem boa parte do que interessa nessa discussão e trazer o Supremo Tribunal Federal para um sentimento que ainda é reinante na Suprema Corte, que é o papel que a Suprema Corte teve na defesa da democracia, na defesa do pacto político-social sobre o qual a gente vive. E foi isso que ele tentou evocar, né? Trouxe de volta, falou, vocês entendem isso muito bem, vocês sabem o que as mídias sociais fizeram com a cabeça dos brasileiros. Agora eu vou detalhar o que ele falou, né? Vou colocar mais palavras na boca dele para explicar, mas é isso que ele estava dizendo. A gente vê até hoje pessoas convencidas de que as urnas foram fraudadas, que a eleição foi fraudada, que o Bolsonaro que ganhou. Então, esse mesmo tipo de dano causado pela propagação de mentiras e fake news nas mídias sociais também atinge os trabalhadores de aplicativos, o pessoal que faz Uber, o pessoal que faz entrega de comida. É isso que ele estava comparando e é verdade. Se você conversa com um motorista de Uber, a grande maioria, com raríssimas exceções, tá? Eu já encontrei um que me falou o contrário e me disse quanto que ele se sente isolado na categoria, porque a maioria dos motoristas de Uber dizem que não querem ser CLT, que eles não querem contrato de trabalho, porque senão, hoje um deles, quando eu estava indo para o Supremo, me falou isso, ele falou, não, porque senão o governo vai cobrar imposto, eu vou ter que pagar imposto para o governo, vou tomar o meu dinheiro. Aí eu perguntei para ele, você já pensou que você nunca vai poder se aposentar, nós todos não poderemos nos aposentar se a gente continuar nesse ritmo? E foi um dos argumentos que foi levantado ali também na Suprema Corte. Se a gente corta com esse pacto social que prevê o quê? Cada um dá um pouquinho ao longo da vida para todo mundo no final poder se aposentar. Se a gente rompe com isso, é um vale tudo, é cada um por si, né? E azar de quem não tiver como se virar, quem não tiver como poupar um pouquinho para fazer uma previdência privada. Quem tem condição de fazer isso no Brasil? Imagine, sem contar o pessoal que se acidenta, que se machuca, que não tem seguro, que não tem como se proteger. Então, assim, é uma série de problemas que estão se acumulando e que nós todos vamos pagar essa conta. Agora, eu conversei com uma advogada que estava lá, que ia fazer a sustentação oral dela, eu queria até ver, porque ela me pareceu uma jovem advogada brilhante, mas ela vai ser a 15ª a falar, então acho que ela vai falar depois que votar esse imposto de renda aqui, vai ser tardíssimo. Mas ela estava justamente falando da pouca expectativa que ela tem, que a Suprema Corte se sensibilize com esses argumentos e que acabe dizendo que tudo bem, que não existe vínculo empregatício, que motorista de Uber é autônomo, é independente, pode escolher o que faz, pode escolher a hora que trabalha, e a mesma coisa o entregador do Rappi, porque hoje eram duas ações, uma do Rappi e outra do Uber, né? E que o ministro Fachin resolveu ouvir as duas ao mesmo tempo, uma logo depois da outra, e escolheu como primeiro caso dele como presidente do Supremo. Então estou curiosa para ver como vai ser o voto dele e como vai ser o voto do ministro Dino, quem sabe Carmen Lúcia, mas hoje em dia será que o Alexandre de Moraes também, né? Eu vi quase todos eles no meio das argumentações ali pegarem a Constituição, lerem um artigo, procurarem a lei, enfim, é muito interessante o processo, mas a expectativa não é nada positiva, tem que confessar. Não, eu só ia puxar aqui para você, levantar para você cortar, levantar a bola para você. Na semana passada, a Laura Coach e a gente fez uma matéria sobre um estudo novo que saiu sobre as 10 maiores plataformas digitais no país e sobre as condições de trabalho que oferecem, né, para esses trabalhadores. E nenhuma delas oferece condições básicas de trabalho. Nessa mesma pesquisa, isso só essa manchete já é gritante,
Mas uma coisa que é meio inédita que esse estudo traz e que eu acho assim de um absurdo é que essas empresas, elas também lucram com uma lógica de endividamento desses trabalhadores. Então, você tem que, por exemplo, pagar para alugar a bicicleta. Sim. E essas empresas também estão criando as suas próprias agências financeiras. Então, várias delas, elas oferecem o empréstimo para os trabalhadores. Sai tirando o sangue do próprio cara que já está sendo escravizado na direção do Uber o dia inteiro ou em cima de uma bicicleta entregando sanduíche em São Paulo. Exatamente, né? Elas lucram com isso. Caramba, aí é tirar o sangue, tá abrindo a porta. É tirar o sangue, como disse o senador Paim essa semana, segunda-feira aqui, numa audiência. Isso aí é abrir a porta para o trabalho escravo. E aí você está vendo, o cara está trabalhando para pagar a dívida que ele tem com a empresa. Isso daí me lembra trabalho análogo à escravidão. E outra coisa que eu achei interessante, essa advogada ressaltou para mim que a argumentação da advogada do Uber, muito bem construída e tal, mas ela disse totalmente vazia de fatos, porque ela disse, a advogada do Uber citou como uma das vantagens sociais do Uber é que muita gente hoje sai para beber e não dirige mais, prefere pegar um Uber, como se isso acontecesse pela existência do Uber e não pela quantidade de blitz que tem pelas cidades todas do Brasil. Ora, faça meu favor, né? Tá brincando comigo, parece que eu vou acreditar nisso. É por causa do Uber que as pessoas não estão mais dirigindo quando bebem. É absurdo. E essas pessoas, sequer elas têm um ponto de apoio numa cidade como São Paulo. Agora, quando eu cheguei aqui no ICL, no metrô eu vi 4 garotos que trabalham de bicicleta ali, de entrega no iFood. E eles ali no degrau do metrô, comendo um sanduíche ali para já correr de novo. Sequer eles têm um apoio com um banheiro, sabe, para fazer um lanche, nada. Nada. Assim, as pessoas não têm, são completamente clandestinas numa cidade como São Paulo. E você citou o ministro Veloso, eu queria lembrar que ele, em maio, ele estava numa festa na casa de um executivo, de um CEO chamado Diego Barreto, do iFood, cantando lá Garota de Ipanema. Eu acredito que o Barroso vai votar contra o vínculo, não por essa festa, por ter cantado nessa festa ou tomado um drink nessa festa com os donos do iFood. Mas, gente, acho que o Supremo inteiro, que é tão zeloso e que a gente aplaude tanto em relação à democracia, eu acho que na questão trabalhista, em defesa do trabalhador brasileiro, eu acho que não quer saber. Que o trabalhador brasileiro perde de goleada lá. Talvez um votinho ali do Flávio Dino, e olhe lá, o Flávio Dino eu acho que sim. Mas o resto não, é 10-1. Porque essa gente não está preocupada com o trabalhador do Brasil. Eu acho que ele não vai votar contra o vínculo porque ele foi nessa festa, vai votar por convicção ideológica mesmo, infelizmente. Exato, Então, a gente que se orgulhou tanto do nosso STF nos últimos meses, a gente agora pode se preparar para uma grande decepção, que eu acho que é o que vai acontecer. E tem a questão da PGR também, só para complementar o que você estava falando sobre alimentação das pessoas, né, Chico? Além de, muitas vezes, praticamente ganhar o que tem que cobrir ali, o custo do trabalho mesmo que eles têm, tem muita gente, muitas situações que são narradas de insegurança mesmo alimentar. Então, é esse o nível da coisa. Imagina entregar comida para as pessoas, né? Comidas muitas vezes caríssimas. Tem que ter dinheiro para comer. Você leva ali a comida do restaurante chique de São Paulo, sentindo aquele cheiro, e você não tem acesso. Você vai comer, no máximo, um cachorro-quente. Você não pode também levar para os seus filhos nada parecido com o cheiro que você passa o dia inteiro sentindo ali, alimentando a cidade inteira. É muito cruel. E é uma ilusão achar que não tem vínculo. Você tem vínculo, você tá pendurado ali naquele aplicativo. Se você não rodar tantas horas por dia, você não leva um centavo para casa. Aí fica multiplataforma, tá em todas para tentar, ele acaba concorrendo com ele mesmo, né? Ainda vem como você falou, ainda vem a financeira da plataforma acabar final com sangue, com faltava de sangue, tirar sangue do... Tipo, você está endividado? Pega um crédito aqui comigo. Aí ela...
né? Aí ele Causei coloca ali um endividamento. juro para matar. Então é uma absurdo. cadeia de matança, né, do trabalhador. É surreal, Elô. E aí, para também. Pode é ir um lá. absurdo. Deixa eu só te dar uma coisa. O Flávio Dino fez um questionamento que eu acho que indicou algo. Ele perguntou a um dos representantes, mas vem cá, então essa relação trabalhista que vocês têm aí não é regida pela lei trabalhista porque não tem vínculo empregatício. Então qual é a lei que vocês têm que obedecer? É o Código Civil? É a lei a lei do consumidor, né, da defesa do consumidor? Como é que é? Como quem diz? Vocês não podem operar sem ter nenhum tipo de arcabouço legal que regulamente a atividade de vocês. Então, eu já achei isso um ponto interessante. Ele vai ser o cavaleiro solitário dessa briga aí. Vai ser o Quixote, não tem mais nenhum. Aqui, só para a gente fechar esse tema e eu não deixar de informar aqui, é uma notícia de ontem, mas tem tudo a ver com isso que a gente está falando. O Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, se manifestou contra esse reconhecimento de vínculo também empregatício entre os motoristas e as empresas de aplicativos. E aí ele alega que a decisão do TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, que reconhece o vínculo, fere o entendimento do STF e que viola o princípio da livre iniciativa. Então, também é mais ou menos nessa linha que a gente está conversando. Exato, Elô. Mas porque uma coisa assim, essa clandestinidade, o que significa? Porque significa que você não tem proteção nenhuma. Porque o que seria interessante era o uberizado ali, o motorista, o entregador, ter pelo menos a opção. Eu posso ser CLT ou então eu não quero mesmo. Mas eu vou ter um seguro de saúde, eu vou ter uma garantia mínima de alguma coisa. Pergunta para ele se ele é contra 13º, se ele é contra plano de saúde. Exatamente. Eu duvido que alguém seja. Se ele é contra uma remuneração digna, que ele tenha direito ao mínimo necessário, sabe? Pelo menos para manter... Férias remuneradas, gente. A pessoa não pode parar, porque se para não ganha. Exato. É ser desumano, não dá. Exatamente. Então, aqui, só para também não deixar de falar a respeito disso, a gente tem aqui uns minutinhos ainda com a Elô, Chico, mas é que essa discussão realmente é muito importante, foi muito importante a gente trazer aqui também, dedicar um tempo a mais para falar sobre ela. Agora, a gente estava falando sobre agro, sobre condições precárias de trabalho, tem uma outra história aqui que eu não quero deixar de trazer, da Associação Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, acionando o STF contra o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho. Os auditores estão alegando que ele está agindo para frear um processo contra a JBS por trabalho análogo à escravidão. Então, o ministro assumiu o processo e os auditores consideram isso uma violação à independência da fiscalização desse trabalho análogo à escravidão, né? O trabalho escravo. O processo contra a JBS ele já tinha sido concluído pelas instâncias normais e essa empresa, ser incluída nessa lista suja do trabalho escravo que sai agora, no dia 6 de outubro. Só que aí, quando o ministro assume, né, o Ministério assume uma reavaliação desse caso, ele abre caminho para que a JBS não entre nessa lista que vai sair agora, nessa próxima lista. Então, é realmente algo que... É famoso no popular, tremenda sacanagem, né? Quer livrar a cara do bonitão lá, do Batista lá, dos Batistas, na verdade, da JBS. Porque se está na lista, se foi constatado que tem serviço análogo à escravidão, lista direto. Você não quer nem saber quem é, se é amigo do rei, se não é, bota na lista e pronto, como qualquer um outro. Lembrando, né, Elô, você que conhece muito bem também, o Joesley Batista, ele tem sido um dos empresários, aliás, o único que tem acesso ao alto escalão ali do governo Trump, porque uma empresa lá dos Estados Unidos que pertence à JBS fez uma doação, assim, muito robusta para a posse do Donald Trump, se eu não me engano, 5 milhões de dólares ali em torno. Também está assumindo essas negociações porque é do setor de carnes e a taxação contra o Brasil aqui nesse setor é de 50%. Então tem uma boa relação ali, né? A JBS e esse setor do empresariado com... muito poder envolvido, né, Lu?
Eu acho que essa questão toda aí tem dois problemas muito sérios, né? Um deles é justamente a JBS ter sido flagrada numa granja, né? Fazenda, criação de aves, com 10 pessoas em situação análoga à escravidão, dormindo no local de trabalho, sem alimentação adequada e fazendo justamente o que os motoristas de Uber e entregadores de bicicleta fazem. Trabalhando para pagar dívida com a empresa, tá? Mesma coisa. Daí a gente vai vendo como as coisas são parecidas. E é uma empresa terceirizada, mas é da JBS o local. E aí, o que a gente tem? Desde abril, os auditores fizeram a apuração, fizeram o levantamento, constataram, resgataram essas 10 pessoas, analisaram tudo, fizeram todo o trabalho técnico que tem que ser feito. E agora, na hora em que, no mês, 15 dias, 20 dias antes do nome da empresa entrar nessa lista suja, o ministro do Trabalho vai lá e diz, sabe o quê? Quem vai decidir se entra ou não sou eu, porque tem um artigo numa lei de 1940 que eu posso usar para trazer para mim essa decisão. E foi isso que ele fez. Então, além de ser um absurdo, o que a JBS estava fazendo tem o absurdo de você desrespeitar todo o serviço dos servidores públicos que fizeram o trabalho de levantamento. E mais, o que eu ouvi hoje de pessoas que são ligadas à associação, que estão trabalhando com a associação desses auditores, é que não só eles estão revoltados com o que o ministro fez, entraram no STF pedindo explicações, qual foi o critério que ele usou para tomar essa decisão, eles também já vinham com uma série de reivindicações, porque no governo Bolsonaro eles perderam várias das suas competências, ou seja, houve um esvaziamento da força do trabalho dos auditores. Claro, você acha que o governo Bolsonaro queria auditor dessas situações de trabalhos análogos à escravidão? Não, não queria. Agora, eles chegam neste governo do presidente Lula e vão passar por uma situação dessa que os desrespeita, os desqualifica através da pessoa do ministro, fica difícil, né, gente? Tá bastante complicado. Então são dois problemas, cada um mais grave do que o outro. Tremendo desrespeito aos auditores, né? É o cara que está lá no campo, é o cara que viu, que testemunhou que havia uma situação que não é humana para se trabalhar. Aí o cara é desautorizado depois pelo ministro? Não dá. Exato. E, bom, essa é uma lista que é importantíssima, né? Sim. Tem muita coisa, além do poder envolvido, enfim, baliza muitas decisões que vêm daqui para frente. É uma lista muito séria e que precisa, né, esse trabalho precisa ser feito também com muita seriedade. Não dá para aceitar esse tipo de manobra, para dizer o mínimo. Elô, bom trabalho por aí, porque eu sei que vai longe o negócio, e no emprego não deve nada a ninguém. Fala, Elô, desculpa, seu áudio estava mutado aqui. Não, estou dizendo que tem que ser feito pelos servidores públicos, claro, que não devem nada a ninguém, que tem estabilidade no trabalho e que fazem de forma técnica. Isso não pode ser desrespeitado, jogado no lixo. Exatamente. Mas vamos lá que o Congresso me aguarda, né, Gabi? Vamos votar essa isenção aí, por favor. Qualquer coisa, Elô volta aqui com novidades pra gente. Bom trabalho por aí, minha amiga. E, enquanto isso, Rodrigo Viana está se aconchegando. Aliás, ele estava se aconchegando ali na cadeira, escutando, esperando, né, preparando para entrar, que nem um atleta, o craque. A hora é a vez. Fazendo aquecimento. Fazendo aquecimento para entrar no jogo com a gente. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde. Eu vi o Chico falando, vamos votar. Eu lembrei, lembra na época da Constituinte, né, o Ulisses Guimarães passava o dia falando, vamos votar. Então vamos votar esse negócio. Pô, é o que interessa para o Brasil. Imposto de renda, isenção até R$5.000, é o grande projeto desse. Pelo amor de Deus. Cara. É o que precisa ser aprovado, precisa muito ser aprovado. É isso, a gente está na expectativa aqui, como disse a Elô agora há pouco, enquanto a Elô estava no ar aqui com a gente, ela contou que o colégio de líderes dos partidos estavam reunidos com o Hugo Mota, então a qualquer momento a gente pode ter novidades sobre essa votação, sobre essa pauta que vai ser colocada ali na Câmara dos Deputados. Quem dera fosse o velho Ulisses, né? Conduzindo. O comando ali. Seria mais tranquilo. A gente passava rápido. Sem susto. Aqui é com emoção, vai ser com emoção mesmo.
Aliás, sempre uma boa hora a gente chamar o Rodrigo Viana, porque Rodrigo Viana é especialista em América Latina. Estou ressaltando isso todos os dias aqui, Rodrigo, porque você tem um conhecimento aqui, acompanha todos os dias, né, com muito afinco, como é que está o termômetro da política ali na Argentina. Semanalmente tem manifestação. O Rodrigo está sempre observando essas manifestações, né? Você sabe que agora tem o principal líder parlamentar da Argentina, o principal líder parlamentar do governo Milei, José Luiz Sperti, envolvido com uma denúncia de narcotráfico. Eu vi financiamento da campanha dele. Financiamento. E ele é o cabeça de chapa na Argentina, a eleição é por listas, e ele é o cabeça da chapa do Milei, que vai ter eleição agora nacional para o parlamento. E é uma denúncia gravíssima, mais uma crise no governo Milei que está aos trancos e barrancos. Ele está chegando na eleição com esse empréstimo do Trump, com um cabeça de chapa envolvido com denúncia de narcotráfico, com a irmã denunciada, situação econômica periclitante. Olha, o que parecia ser assim, o grande exemplo dos liberais vai indo para o buraco, o governo Milei. Era o grande fetiche dos neoliberais do Brasil. O Tarcísio citava, esse é o modelo, tem que enxugar a máquina, não pode ficar ninguém lá, tem que demitir todo mundo. É o grande modelo dessa gente. É isso. Olha o resultado. Pois é, e aí a gente vai ter a estreia em breve do nosso novo documentário original aqui do ICL, que é o Vai Pra Argentina, Carajo. Quinta-feira que vem. Quinta-feira que vem. Apresentação, então, online, gratuita, para todo mundo que se inscrever no link, que está aqui embaixo, icln2.com.br. E também a gente tem, para quem está nos acompanhando por vídeo, pela televisão, o QR Code aqui na tela para você apontar o seu celular e poder acessar da mesma maneira. Dia 9 de outubro, 8 horas da noite, quinta-feira, anota na sua agenda e fica de olho. Vamos acompanhar um trechinho para ver o que nos aguarda da estreia do novo documentário do ICL. Vamos lá. O presidente Javier Milei adotou uma série de medidas econômicas que repercutiram positivamente no consumo. Milei's big cuts work. Things are going pretty great for him. ¡Viva la libertad, carajo! Encuentra un país insatisfecho, empobrecido, y ahí aparece como el Mesías. Estamos frente al fin de esa aberración llamada la justicia social. Es un proyecto político de reconfigurar la sociedad. Nunca hubo un momento tan terrible como el que padece Argentina bajo Javier Milei. Estamos hablando de despidos masivos. Lo que es la capital de Buenos Aires sí hay trabajo, pero en la provincia no hay. Este gobierno no tiene contemplación con cada trabajador. Los medios internacionales dicen que Milei está recuperando la economía en la Argentina. Está recuperando la economía para cierto sector que no es el nuestro. Hay mucha más gente viviendo en la calle. El pueblo va a defender al pueblo. ¿Cómo hacemos para oponerse a esta tragedia del gobierno de Javier Milei? ¡Milei, basura, por la dictadura! ¡El verdugo de los jubilados! Hay que seguir apostando a la calle y a la desobediencia civil. Aí o nosso documentário com estreia, fica o convite para todo mundo nos acompanhar aqui, vale muito a pena. É a sequência, né, do documentário Vai para Cuba, Eduardo, e agora a gente tem o Vai para Argentina, carajo. Isso. Que sai de um momento histórico muito importante. A Argentina está derretendo, já indo pro buraco. E tem eleição agora em outubro. Boa. Ou seja, é um bom momento também. Ótimo, um termômetro aí. Termômetro muito, muito assim, condizente com o momento atual que está a Argentina. Vamos aqui seguir para a conversa com Cristina Serra, que se junta aqui à nossa mesa redonda, também na espera dessa votação sobre a isenção do imposto de renda na Câmara, né, Cris? Boa tarde para você. Boa tarde, Gabi, Chico e Rodrigo. Boa tarde. Boa tarde, querida. Cris, estamos na expectativa, como eu disse, ainda não começou essa votação, mas a gente já tem algumas informações sobre como que estão as coisas por lá. O Arthur Lira diz que não quer de jeito nenhum incluir a emendas no texto, né? E, por outro lado, tem um monte de jabutis que foram propostos e que a gente não sabe ainda se devem realmente prosperar. Alguns, assim, completamente absurdos. Eu estava dando uma olhada ali nos bastidores.
tem assim, até incluir animais domésticos, é uma coisa... Meu Deus do céu, se for assim, eu tenho uns 10 gatos lá em casa, vou pegar mais uns vira-lata na rua e vou botar todo mundo. Tenho 2 também lá. Não é? Vamos por aí. Olha, Gabi, vou te falar uma coisa. As últimas informações são de que o Hugo Mota está reunido com os líderes, não é isso? Com o colégio de líderes. Olha, eu tenho medo dessas reuniões. Eu vou te falar pelo seguinte, reforma tributária, qual é o problema? O que pega na reforma tributária, principalmente? Tem várias questões, né? Tanto é que tem várias emendas, como você mencionou, que o Arthur Lira não quer incluir. Mas o que pega? É que rico não quer pagar imposto. Ainda que seja, né, essa proposta de aumento de imposto para os super ricos no Brasil, que está nessa proposta, né, você tem que compensar de alguma forma a ampliação da isenção, taxando quem ganha mais. Mas é quem ganha muito, muito, muito mais, né? E não chega a 150 mil pessoas no Brasil, né? São os mega, hiper, super ricos, né? Esse pessoal não quer pagar nada além do mínimo que eles pagam hoje. E é isso, para mim, né, do meu ponto de vista, isso é que está pegando. Não querem mesmo, né? Claro, tem outras questões também. Esse projeto, sendo aprovado, isso é um golaço do presidente Lula, é um golaço do governo, né? Vai aliviar para um monte de gente, né, no Brasil. Acho que o cálculo é de cerca de 10 milhões de pessoas, né, com essa ampliação da faixa de isenção. Né? É claro que isso vai trazer benefícios para o governo, é lógico que isso vai fazer com que a aprovação do Lula melhore nas pesquisas, evidente. Agora, isso não faz deste projeto um projeto, como está sendo taxado aí, meramente eleitoreiro. Né? Ele é importante porque precisa ser feita justiça tributária nesse país. E esse projeto nem faz totalmente justiça tributária. Ele começa a corrigir um sistema tributário que é extremamente injusto nesse país, porque sobrecarrega os mais pobres, né, e alivia completamente para os mais ricos. É isso que o governo Lula está propondo mudar. Mas nem isso essa elite nossa predatória admite. Por isso que fica esse negócio, vai votar, não vai votar, vai votar, não vai votar. Vamos esperar essa reunião para saber que diabo sai dessa reunião do Hugo Mota com os líderes. É importante também, né, Cris, que é um dinheiro que vai circular na economia. Né? Porque o presidente Lula, desde os primeiros mandatos, falava isso. Eu lembro que quando se lançou lá o Bolsa Família, que havia um discurso absurdo, quando a gente relembra isso, né? O pessoal do PSDB, eu via gente aqui em São Paulo, dizia, Bolsa Esmola, isso é esmola para o povo, né? E aí quando você ia para as regiões onde o Bolsa Família tinha um papel decisivo na economia, além de ajudar as pessoas a comer, fazia a economia girar. Então o pequeno comerciante no interior do Nordeste, interior de Minas, interior de São Paulo também, só que aqui em São Paulo tinha esse discurso muito forte, né? Dizia assim, não, isso aí é esmola, mas fazia a economia girar. E o presidente Lula sempre falou, você põe R$100 a mais na mão de 20 milhões de pessoas, isso aí vira o giro da economia. Rodrigo, eu conheço lugares no Nordeste que praticamente tiveram o capitalismo inventado pelo Bolsa Família. Lugares que viviam quase à base de escambo. Eu trabalho na roça aqui, eu pego meu milho, troco pelo teu feijão, uma saca de algodão por uma saca de outro cereal e tal, e aí ia vivendo. Passou a circular dinheiro. Não tem nada de comunismo, é a invenção do capitalismo. A chegada do dinheiro em lugares que não tinha economia nenhuma. Então, é uma coisa que move a economia, não adianta. Aí esse cinismo, havia um cinismo em São Paulo, hoje ainda existe cinismo em qualquer lugar, das classes mais altas. Mas na época era o cinismo dos príncipes tucanos. De falar dessas coisas. Vão dar esmola pro povo, aí ninguém vai trabalhar mais, aquele mesmo papo. A gente ouvia isso de um bolsonarista, ok, é normal. Mas na época, de pessoas ali ligadas à universidade, pessoas ilustradas de São Paulo.
Mas graças a Deus esse cinismo foi derrotado. Não, isso virou algo assim, está incorporado, o Bolsa Família, tanto que o Bolsonaro até mudou de nome, mas manteve, até num certo momento ampliou o valor durante a pandemia. Mas olha, na tabela do imposto de renda, com essa isenção, quem ganha até R$5 mil, por exemplo, que vai ficar isento, vai deixar de pagar cerca de R$300 por mês. Aí o sujeito que é rico fala 300, isso aí não... Gente, R$300 na mão de 15 milhões de pessoas, Cris. É dinheiro circulando, é dinheiro que não vai para fundo do exterior, né? Vai para comprar um tênis para o filho, vai para comprar comida, melhorar não vai para o CDI de Banco da Faria Lima, sabe? Vai para o consumo, vai fazer a economia girar. Então, tem também esse caráter, além da justiça social, tem o caráter virtuoso na economia. É um novo ciclo. E a gente dizia, né, no começo desse governo do Lula, falta uma marca para esse governo, né? Não tem, está só repetindo as marcas antigas. Essa aqui pode ser a marca, né? Essa aqui pode ser a marca. Então, tem essa importância também de mostrar que... Por que é importante eleger um governo? Porque opera mudanças desse tipo. Faz o dinheiro circular, opera para quem precisa mesmo. Então, é algo que pode ter uma mudança significativa já para o ano que vem. Por isso que é tão importante. Cris, quer comentar? E olha, só um detalhezinho aí, no meio dessa discussão toda, tem uma questão política local, lá de Alagoas, que pode ser que ajude a empurrar a votação, né? Porque o Renan Calheiros o adversário político do Arthur Lira, lá em Alagoas, no Senado conseguiu dar andamento a uma proposta também de ampliação da faixa de isenção do imposto de renda, que é muito similar, uma proposta mais antiga, que estava dormindo lá no Senado, né, em alguma gaveta, justamente por pressão dos mais ricos, obviamente, estava lá adormecida. Mas aí o Renan Calheiros, vendo essa oportunidade, né, de dizer, olha, eu aqui me mexi, olha como eu me preocupo com as necessidades do povo. Foi lá, desengavetou, botou para andar. E é uma proposta muito similar a essa que o Arthur Lira é relator. Então, se o Arthur Lira não consegue a votação na Câmara, né, o Renan Calheiros pode dizer, olha, tá vendo? Arthur Lira não resolve nada. Quem resolve aqui o problema da população de Alagoas e do Brasil, né, nessa questão do imposto de renda, sou eu. Então, essa disputa política local, quem sabe até ajude a pressionar um pouco, a dar um empurrãozinho. Agora, como eu sempre digo, a pressão dos super ricos sobre o Congresso é imensa e, em geral, ela prevalece. É impressionante. Quando Pior a gente olha que, no geral, ela ganha. Da agricultura, né, Chico, isso é muito evidente. Sem contar os próprios interesses, claro, que a gente já falou sobre isso também. Você pega esses caras, Ciro Nogueira, o próprio Hugo Mota, muitos representantes de lugares do Nordeste, mas eles despacham mais com bancos aqui em São Paulo do que na cidade deles. Do que com sindicatos rurais, por exemplo, com as pessoas de lá, com entidades de lá. Eles fazem parte desse sindicato dos ricos e a grande missão dos mandatos é essa defesa de bancos aqui de São Paulo, não é de defender o eleitor dele. Não estão preocupados. Quando você viu, por exemplo, o Hugo Mota com o Sindicato Rural de Patos, na Paraíba, ou, digamos, com alguma entidade de trabalhadores rurais da Paraíba inteira, já que ele é um homem do sertão, ele representaria, teoricamente, o sertão, e não a Faria Lima. Sabe, é um mandato totalmente distorcido. Total. Que mandato é esse? Pô, na hora do voto ele vai pegar lá, mas ele vive aqui em São Paulo? Eu vejo mais Hugo Mota em Congonhas do que em João Pessoa, do que em qualquer entidade representativa da Paraíba. Essa gente não merece. Não merece ser eleita. A gente fala muito das bancadas Boi, Bala e Bíblia. A bancada mais poderosa do Congresso Nacional é a bancada dos bancos. É a bancada que representa o setor financeiro. Ponto. É essa que manda no Congresso. Perfeito. Exatamente. Eu não sei se vocês ainda querem falar da isenção, qualquer novidade que a gente tiver, a gente vai trazer aqui. Aliás, estou acompanhando também
a discussão aqui na Câmara. Se pipocar alguma coisa, a gente traz. Opa, tá quente aí? Tá quente aí, Gabi? Ainda continua com a reunião de líderes, mas parece que está bastante avançada e tem uma expectativa de que pode sair hoje sim, viu? Para fechar o consenso. Também estou recebendo informações aqui da apuração do nosso repórter Kleber Lourenço. E tem pouca divergência a respeito disso, até em relação às compensações. Então, o termômetro parece que está positivo, pelo menos até o momento. Isso pode mudar nessas reuniões de líderes de partidos. Mas, por enquanto, Cris, parece que o cenário é positivo. Eu queria trazer um... E, Gabi, fala, Cris. Uma última observação. Seria importantíssimo, tem que aprovar neste ano para que possa valer no ano que vem, né? Total. Claro, do nosso aqui, é isso mesmo, que ótimo que aprove, que as pessoas consigam sentir o efeito desse alívio fiscal no ano que vem, que é ano eleitoral, é isso mesmo, as pessoas precisam perceber, né, entender as políticas que fazem bem à vida delas, né, e os governos que empurram essa agenda para frente, né? Isso é uma disputa política importantíssima que esse país precisa encarar. Então, de fato, que seja aprovada esse ano para que a gente possa colher os frutos disso no ano que vem, ano sim de eleição, né? E que as pessoas entendam qual é o governo que luta, que tem agenda, né? Que se preocupa com a vida da população, com o bem-estar e com os direitos da população menos favorecida desse país. Perfeito, Cris. Muito bom, Cris. É isso mesmo. E outro assunto que também tomou as redes sociais aqui, a gente vai falar um pouco de hipocrisia também por parte do núcleo mais próximo do Bolsonaro. Porque tanto o senador Flávio Bolsonaro como também o Carlos Bolsonaro, o vereador, né, do PL, eles voltaram a falar, né, a criticar, na verdade, as medidas cautelares e a prisão domiciliar do Jair Bolsonaro. Só que eles foram para a rede social agora, teve uma publicação que foi apagada, então eles postaram e depois excluíram. Muitas vezes, né, não é um arrependimento, não, às vezes é estratégia mesmo. Eles publicam e depois apagam. O Flávio Bolsonaro, ele postou uma foto do pai dele, a gente vai colocar aqui na tela para quem nos acompanha. É uma foto do Jair Bolsonaro bastante sugestiva, parece que são grades ali. É uma foto em que parece que ele está preso mesmo, não sei se é uma montagem. Não, é atrás do portão. Atrás do portão. É o portão. Da casa dele, da luxuosa casa dele em Brasília. Tá desfocado o portão em primeiro plano e o Bolsonaro... Aquelas fotos que fizeram no Bolsonaro quando ele estava para fazer exame, isso. Algumas imagens que os fotógrafos conseguiram fazer. Agora dá para ver melhor ele em casa mesmo. É uma dessas fotos, só que mais aproximada, então dá a impressão de que é uma prisão realmente, né? Que são as grades de uma prisão convencional. Mas o mais importante é o texto, né? Que o Flávio Bolsonaro coloca naquela primeira postagem ali. Ele está dizendo, parem a tortura, pelo amor de Deus. E aí ele replicou essa foto, enfim. O Carlos Bolsonaro também falou em tortura, foi para as redes sociais falar o seguinte, o Jair Bolsonaro segue preso, mesmo sem denúncia. Minha gente, banido das redes sociais, ele foi condenado, né? Tem condenação máxima. Documentos, provas, enfim, alta patente de militares corroborando com reuniões, né, com depoimentos. Será que eles querem falar de tortura mesmo, pra gente começar a comparar? Acho que era bom. Não é? Botar a foto do Herzog lá, pendurado no DOPS, pegar as torturas do ídolo deles, do ídolo da família, do Brilhante Ustra. Querem falar de tortura, a gente tem volumes e mais volumes de livros que relatam as torturas reais da ditadura. Mas eles apagaram, Gabi? Eles apagaram? Ele apagou a foto, Flávio Bolsonaro, que ele tinha publicado. Até ele ficou com vergonha da postagem? Eu duvido muito que seja vergonha. Eu acho que quer comunicar e quer se livrar de qualquer risco jurídico. É estratégia mesmo. Porque pode ser que os advogados tenham dito, não faça isso, parece uma provocação ao Supremo. Está chamando de tortura uma prisão domiciliar? É que já fez tantas vezes isso, né? Essa estratégia de publicar e depois apaga. E está chamando os ministros do Supremo, que aprovaram, que condenaram o Jair Bolsonaro na primeira turma, de torturadores. Ele está chamando os 4 que votaram pela condenação do Bolsonaro, Zanin, Dino, Carmen Lúcia e Alexandre de Moraes, de torturadores. Isso.
Para bom entendedor, meia palavra basta. É isso que ele está fazendo. Aliás, o post que o Carlos Bolsonaro ele fez nas redes sociais, assim, é impressionante. A gente está com ele aqui na tela, ele diz que ele é torturado, vigiado covardemente, definhando dia após dia, sendo assassinado lentamente, com requintes de crueldade, propositalmente colocado em um inferno físico e psicológico. Quem ainda considera esses absurdos algo normal e silencia diante dos arroubos contra a lei, bom sujeito não é. O arroubo contra a lei... Contra a lei, foi ele que fez, né? Convocando o general para dar golpe, querendo matar, operação para matar Lula, Alckmin, o próprio contra a lei Alexandre de Moraes. Né? A própria trama golpista, contra a Constituição, a democracia. Não, eu ia só lembrar que no voto pelo impeachment, no golpe contra a Dilma, a frase do Bolsonaro foi, em nome de brilhante ustro, terror de Dilma Rousseff, ou seja, ele louvava a tortura contra a Dilma. Então, se está passando por algum... quem faz aí recurso de requintes de crueldade é o Jair Bolsonaro, que falou do torturador, declaradamente torturador da Dilma. E agora está reclamando porque está em prisão domiciliar. É demais, né, Cris? Não, e outra, na segunda-feira, quando o Tarcísio esteve aí para visitá-lo, né? Tarcísio, governador de São Paulo, que parece que não tem problema nenhum para resolver em São Paulo, porque agora vive viajando para discutir candidatura ano que vem, segunda-feira ele estava em Brasília, né? E tem uma foto do Bolsonaro, ele e mais algumas pessoas, nessa mesma circunstância dessa foto aí que ele aparece com a grade e tal, da casa dele e tudo mais. Na foto, o Bolsonaro parece muito bem de saúde, muito bem. Não tem nada de tortura, de mal-estar, de estar passando mal, né, de estar definhando fisicamente. Na foto, agora, bem recente, segunda-feira, em que ele aparece com o Tarcísio de Freitas, ele aparenta estar muito bem. Olha, tortura é o que ele fez com os pacientes de Covid em Manaus. Tá aí a imagem que eu falei. Olha aí, rindo, bem tranquilo, tem nada de tortura. Como eu disse, tortura é o que o Bolsonaro fez quando era presidente e tinha o poder de fazer e desfazer qualquer coisa nesse país. Ele fez ao negar oxigênio para os doentes de Covid que morreram sem ar, asfixiados numa cama de hospital em Manaus. Aquilo sim foi tortura. E tortura maior ainda, para quem ficou e quem assistiu aquilo, foi ele zombar dessas pessoas, zombar das pessoas que morreram com falta de ar, né? Quando ele faz ele tenta imitar uma pessoa sem ar, desesperada, morrendo, sem a menor assistência nos hospitais de Manaus. Aquilo sim é que é tortura, e que a gente espera que ele ainda responda e ainda seja punido por isso. Flávio Dino agora pegou o relatório da CPI da Covid, abriu o caso lá no Supremo, e eu espero que a gente ainda tenha muitas respostas sobre esse caso e que a gente ainda veja Bolsonaro punido também pelo genocídio de 700 mil brasileiros durante a Covid aqui nesse país. Muito bom. Cris, também aqui aproveitando a sua presença, a gente, quando começou o ICL Notícias segunda edição, a gente sempre tem aquela chamada de abertura e a gente viu uma vereadora, né, dando uma declaração um tanto quanto absurda, para dizer o mínimo, a vereadora do Republicanos, Elizabeth Maciel, que é do município de Borba, fica no interior do Amazonas. Ela disse, com todas as letras, tá, gente, numa sessão da Câmara Municipal, que é a favor da violência contra a mulher, não foi um ato falho. Essa fala aconteceu essa semana, na segunda-feira. Ela estava, né, falando em defesa do vereador Pedro Paes, do União Brasil, que foi denunciado por uma outra vereadora depois que ele levantou o dedo na direção dela durante uma sessão. Então, a gente assiste o trecho dessa fala agora para entender melhor esse contexto. Vamos lá. Eu digo com toda sinceridade, eu aprovo, eu sou a favor da violência contra a mulher. Sim, quando o homem bate na mulher, eu aprovo. Mas eu também sou contra, como mulher. A mulher
também tem mulher que merece apanhar. Parece que foi um ato falho, só que logo depois ela reforça duas vezes. Não, ato falho né? nenhum. Então ela realmente, assim, não tem mal entendido nessa fala, não. Depois ela foi para as redes sociais pedir desculpas pelo discurso de ódio, disse que foi uma fala extremamente infeliz, que ela usou uma expressão totalmente inadequada e que não corresponde com o que ela realmente pensa. Ela disse ali com todas as letras, é o que ela acredita. Foi o que ela disse em vídeo. Ela, inclusive, repete, ela dá ênfase, né? É uma fala, inclusive, pausada, não é no meio de uma comoção, de uma briga, de um bate-boca. Ela está ali num púlpito, me parece o púlpito onde falam os vereadores, né, dessa Câmara Municipal. Portanto, uma fala concatenada, bem pensada, né? É o que ela pensa. Essa desculpa que ela gravou depois é porque ela viu, evidentemente, a repercussão nas redes sociais. Esse vídeo chegou para todo mundo, né, pelos mais diferentes canais. Agora, uma coisa aqui para a gente observar. Ela é do Republicanos. Republicanos é um partido ligado à Igreja Universal do Reino de Deus, né? Uma igreja neopentecostal, com discurso ultraconservador, de submissão das mulheres, né? Algumas dessas igrejas, inclusive, além da Igreja Universal, agora eu estou falando do conjunto dessas igrejas, elas têm um discurso do uso da violência como instrumento pedagógico, por exemplo, para você educar seus filhos, né? Eu me lembro aquele ministro da Educação do Bolsonaro, não lembro agora o nome, foram tantos, mas um que era pastor, um que depois até tem um episódio em que ele foi encontrado com uma arma também no balcão do aeroporto, cai a bolsa dele, aí abre e tem uma arma. Não lembro mesmo do nome dessa figura infeliz. Pois bem, mas eu lembro muito bem que quando esse cara assumiu o ministério, eu mesma fiz uma pesquisa sobre ele, sobre enfim, o histórico dele. E ele, como pastor, eu escrevi sobre isso. Milton Ribeiro, né? Milton Ribeiro. Ele, num discurso, numa preleção dele, no púlpito da igreja dele, ele defende o uso da violência para você educar crianças. Por que eu estou falando isso? É porque eu acho que essa vereadora, sendo do Republicanos, é bem capaz desse discurso dela ter também esse viés religioso, que admite, sim, a violência, né, como instrumento de submissão das mulheres. Claramente, a postura dela ali é de quem defende a submissão das mulheres, né? Então, indo por esse viés religioso, o discurso dela não me surpreende, né? Mas, enfim, péssimo isso, né? Assim, imagina, um discurso desse faz um estrago danado, porque influencia as pessoas, influencia muita gente. Ela tem o eleitorado dela, afinal, essa mulher foi eleita vereadora, né? E falar isso num espaço público, né? Onde as coisas deveriam ser, onde a lei deveria ser respeitada. Existe a Lei Maria da Penha, uma das leis mais importantes desse país, a lei do feminicídio, né? Que é posteriormente a da Maria da Penha. Né? Então, assim, você leva décadas para construir um arcabouço de proteção legal das mulheres nesse país, onde a violência contra a mulher é tão grande, e vem uma vereadora e faz um estrago desses. Bom, menos mal que ela se desculpou. Agora, eu não acredito, assim, 1 milímetro, né, na honestidade desse pedido de desculpas dela, né? Porque o discurso dela mesmo, né, é com convicção, a gente vê que ela fala com convicção. Foi esse que ela fez na Câmara Municipal, infelizmente. Exato, Cris, não é só um desserviço, né? É uma fala que é criminosa. Num país que a gente tem pelo menos 10 mulheres assassinadas por dia, um discurso desse de uma vereadora, né? Ela tem um cargo público, é uma fala, no mínimo, criminosa. Obrigada, Cris. Obrigado. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Obrigado, querido. Boa noite. Eu ia dizer que quando um homem fala isso, a gente fica com muita raiva. Quando uma mulher fala... Ela começou a falar, me deu uma tristeza olhar para o rosto dela. Dói ainda mais. Dá uma tristeza, né? Assim, assistir isso, né? É constrangedor. É constrangedor mesmo. Rodrigo.
Bom, vamos dar uma respirada aqui para falar do cenário internacional também. E a gente traz aqui na verdade a gente vai falar de um outro assunto, mas a gente vai mudar para o cenário internacional aqui para falar dos serviços públicos dos Estados Unidos, como o Departamento de Segurança Interna, o Departamento de Saúde, de Serviços Humanos. Eles foram interrompidos ou estão funcionando parcialmente. É uma paralisação que está acontecendo por conta de uma questão ali no Congresso estadunidense que não aprovou uma proposta de orçamento do Donald Trump. Então, o centro do impasse ali entre os democratas e os republicanos é principalmente a questão da saúde. Os democratas, eles estão dizendo que eles só vão aprovar o orçamento se programas de assistência médica que estão prestes a expirar, a acabar, se eles forem prorrogados, né, prolongados. E os republicanos, eles querem tratar de questões de forma separada, então, dos temas separadamente. Querem empurrar com a barriga, na verdade, né? Também para o pessoal aqui das redes sociais da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, a gente traz aqui essa fala, a gente pode colocar aqui na tela também. A Embaixada dos Estados Unidos, a gente traduziu aqui e diz o seguinte: devido à paralisação orçamentária, essa conta do Instagram não será utilizada regularmente até a retomada total das operações, exceto para informações urgentes de segurança. No momento, os serviços de passaporte e visto programados nos Estados Unidos em embaixadas e consulado também dos Estados Unidos no exterior vão continuar enquanto a situação permitir. Para mais informações e tal, e aí eles pedem para acessar o site. Então, é um momento que a gente tem falando aqui do shutdown nos Estados Unidos. Eu queria entender todas essas implicações com o professor Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais, conversa sempre semanalmente aqui com a gente no N2. Professor, muito boa noite e quero entender o que está em jogo nesse cenário, qual o tamanho da gravidade de tudo isso. É o que é que está em jogo, Gabriela. Boa noite, Gabriela, boa noite, Rodrigo, boa noite, Chico, boa noite a todos que nos escutam. Olha, Gabriela, o que na verdade tem é um processo que são diferentes análises que precisam ser feitas. A primeira delas é que foi cobrado dos democratas uma ação mais firme em relação à oposição ao governo Trump. Isso é um dos atos, né? Esse é o primeiro movimento mais firme. Segundo, né, normalmente, e o presidente do Senado, o Joe Turnip, cobrou isso dos democratas, dizendo que sempre aceitam uma prorrogação para ter mais tempo de negociação, queria até o final de novembro. Os democratas não aceitaram. Não deram os votos necessários para isso. Por quê? Porque precisa de 2/3 do Senado, precisa no mínimo 60 votos, os republicanos têm só 50. Né? Então, e eles conseguiram 3 com negociações e tudo mais, mas ficaram longe dos 60. Então precisa sentar com os democratas para conversar. Por que os democratas foram tão duros? 2 motivos. O primeiro é esse que você comentou. Que, de fato, os cortes orçamentários propostos atingem diretamente o que sobrou de atendimento médico, de programas de saúde pública, que alcança principalmente os mais pobres. Os democratas estão dizendo, não dá para fechar esse tipo de programa, inclui vacinação, para você ter uma ideia. Então, de alguma forma, os democratas estão cobrando isso. Mas o real motivo da paciência dos democratas estarem esgotadas, os democratas dizerem, olha, nós não vamos em frente nisso, é porque ficou mais do que claro que não adianta fazer acertos de orçamento com os republicanos no Congresso, agora abre aspas, porque o presidente Trump não cumpre. Isso quer dizer o seguinte, quando o Congresso faz alocações orçamentárias que ele, Trump, não concorda, ele apenas não cumpre as alocações. Isso está gerando problemas muito sérios, porque não adianta, inclusive, bater na porta da Justiça por causa da Suprema Corte. Eles têm que ir à Suprema Corte e isso fica para depois, a verba perdeu sentido, fica para o próximo orçamento. Esse é o principal motivo pelo qual os republicanos os democratas estão apertando a corda e dizendo não tem negócio. E não aprova o orçamento fazendo shutdown.
Porque, de fato, principalmente para verbas sociais, as verbas nunca chegam, mesmo aquelas que são combinadas com os republicanos. Esse é o principal motivo. É claro que nós temos aí também uma questão política, Gabriela, né? Que são os democratas se preparando para as eleições de meio de mandato, as eleições de midterm, que ocorrerão em novembro do ano que vem. Eles estão mais ou menos esquentando os motores para isso. Mas não é esse o motivo principal. O motivo principal é, de alguma forma, fazer valer o que fica combinado no Congresso. Mas é mais um sinal, assim, de uma certa decadência. Não é a primeira vez que isso acontece, né, professor? Isso já aconteceu várias vezes na história recente dos Estados Unidos. A última, não por coincidência, no governo do Trump, no governo anterior do Trump, né? No governo do Biden... No final de 18 e início de 19, exatamente, Rodrigo. Pois é. No governo do Biden, curiosamente, não aconteceu. Então, esse clima de confrontação, né? Você não consegue estabelecer, porque uma democracia depende de pactos mínimos de convivência, né? O seu adversário não é o seu inimigo total, né? Nós estamos caminhando nos Estados Unidos para aquela situação em que você tem quase que dois países, né? Duas comunidades que não se comunicam mais, né? Então você perde o campo comum. Exato. Um orçamento público depende disso, né? Você precisa de 60 votos ali, você precisa de um campo mínimo comum, né? Que todo mundo respeite. Então, no Brasil você tem ainda mais ou menos isso funcionando, né? O SUS, algumas regras que são comuns, que todo mundo aceita, que estão dadas, né? E nos Estados Unidos parece que isso está desaparecendo, ou pelo menos se esmaecendo nos últimos anos, né? 2 professores universitários, hoje nos Estados Unidos, Charlie Pope, fez exatamente essa tua mesma ponderação, chamando a atenção para a morte da política, chamando a atenção para o espaço da negociação, que a polarização chegou a tal ponto que as lideranças políticas têm medo das suas bases. A liderança democrata não negocia por medo da base, a republicana é a mesma coisa. Né? As bases são tão violentas, são tão fortes, né? que de alguma forma é muito difícil você conseguir esse consenso. Mas, né, o consenso não é cumprido pelo presidente, o consenso não é cumprido pelo executivo. É essa a maior reclamação dos democratas. A democracia não está, de alguma forma, a política não está funcionando. Os acordos não valem. Né? Isso não é só no orçamento, viu, Rodrigo? Nós temos situações bastante complexas. Isso não é só no orçamento. Mas, de alguma forma, o modo de praticar a política nos Estados Unidos sinalizam o fim das negociações, os dois lados parados em seus feudos, parados em suas armaduras. Não é desse jeito que se faz política. Né? E isso é o pior dos presságios. E parece que os dois lados estão esperando ver o que vai acontecer nas eleições em novembro do ano que vem para saber se alguém perde a maioria ou se os republicanos conquistam uma maioria mais forte. Em outras palavras, né? O país parece que está paralisado e governado como se fosse uma autocracia. Isso é um ponto central. Né? É isso. Os últimos acontecimentos dos Estados Unidos, das últimas horas e as últimas presenças do presidente Trump não são nada favoráveis a um exercício tradicional da política na democracia americana. Não são favoráveis nesse sentido. Professor, eu quero trazer um outro assunto internacional aqui que começou a aparecer no final dessa tarde, enquanto a gente estava preparando a nossa programação, o ICL Urgente, o ICL Notícia Segunda Edição também, que é sobre a flotilha humanitária global, a Sumut. Ela foi interceptada hoje por navios israelenses. No total, são 15 brasileiros a bordo da flotilha, né? No total, então, entre eles o ativista Tiago Ávila, também tem a vereadora do PSOL em Campinas, a Mariana Conte. Às 3h34 da tarde de hoje, a gente vai colocar aqui na tela, os organizadores eles publicaram uma mensagem nas redes sociais. Então, a gente está vendo aí na tela, diz o seguinte: nossas embarcações estão sendo ilegalmente interceptadas, câmeras estão desligadas
e os barcos estão sendo abordados por militares. Estamos trabalhando para confirmar a segurança e a situação de todos a bordo, fecha aspas. O Jamil Chad, que é nosso comentarista também, jornalista, ele recebeu um vídeo do ativista João Aguiar com a descrição do que está acontecendo também. Vamos assistir? Bom, o barco vai ser interceptado agora, na nossa frente, do nosso lado. Eles estão rondando. Estão bem na frente, vão ser interceptados. Esse é um dos vídeos, tem vários vídeos circulando. Eu tive agora há pouco também a informação, inclusive tem uma publicação já do Ministério de Relações Internacionais de Israel, que de maneira muito cínica chama a flotilha de flotilha do Hamas. São os barcos do Hamas, né? Diz que eles foram bloqueados e que os ativistas foram levados para um porto. Parte deles já transportada. Inclusive a Greta Thunberg. Também foi levada. Eles chamam de Greta Thunberg e seus amigos, não é? Greta Thunberg e seus amigos, os barcos do Hamas /Sumud. É assim que o governo de Israel está chamando. Foram levados para um porto ali na costa israelense, portanto, impedida a chegada de ajuda humanitária pela Marinha israelense, né, Gabi? É isso, eu quero ouvir o professor a respeito disso, numa semana em que a gente fala também, conversamos muito a respeito sobre esse projeto, vamos dizer, de um cessar-fogo em Gaza, que está sendo feito por Donald Trump e Benjamin Netanyahu, sem ouvir o lado dos palestinos, né? Esse é o ponto principal, Gabriel. Esse é o ponto principal. Esse projeto que saiu agora, anteontem, né, que teoricamente é para fazer um cessar-fogo, ele de modo nenhum sequer qualquer palestino foi consultado. Né? Não há nenhuma consulta a isso. Nós podemos até comentar um pouco mais. Eu acho que o episódio da flotilha é importante porque ele, na verdade, estava composto por 46 nacionalidades, mais de 500 pessoas, as mais variadas. É de fato muito estranho chamar 46 nacionalidades, mais de 500 pessoas, Rodrigo, de um barco do Hamas, né? Não tem nenhuma proximidade com a realidade. Né? São ativistas de vários países, eles já foram inclusive apoiados em águas internacionais por navios espanhóis, eles já foram apoiados de alguma forma por vários outros, várias formas, porque há um princípio de jogo que é fundamental, é abrir um corredor humanitário marítimo. Né? Eu lembro que a Marinha norte-americana tentou fazer isso. A Marinha norte-americana tentou abrir um porto, lembra disso, Rodrigo? Tentou abrir um porto, né? E não conseguiu, porque Israel impediu por várias razões. Nós estamos falando da maior marinha do mundo, etc, etc. Então, a flotilha tinha exatamente isso, são 46 barcos, e eles têm, de alguma forma, a intenção de se aproximar o mais que for possível disso. Eles estão entrando em águas, estou a 200 quilômetros de Gaza, eles estão em águas internacionais israelenses neste momento. Né? Então, é esse o motivo da abordagem. Né? A abordagem ela está caracterizada por essa razão, de tanto que transportou para portos israelenses os que eles já pegaram. Né? Nós não sabemos quantos dos 15 brasileiros que estão lá já foram feitos, porque o início desse problema foi a interrupção, o Jamil já tinha comentado isso, foi a interrupção das comunicações. Eu não sei como eles conseguiram mandar essa fita, exatamente o que tem, porque com o poder da Marinha israelense, é evidente que eles conseguem interromper as comunicações de barcos muito pequenos. Então, portanto, ainda não sabemos bem do que está acontecendo. Mas, sem dúvida nenhuma, é mais uma ação de impedir auxílio humanitário aos palestinos de Gaza, e isso não há dúvida nenhuma que vai sofrer uma reprovação internacional muito grande. Né? O segundo ponto que você chamou a atenção, Gabriel, é mais grave, né? Que é o formato desse projeto de paz. Né? Ele está caracterizado, primeiro de tudo, por um diktat, por uma imposição. Né?
os palestinos, o Hamas terá que aceitar isso, ou, como disse o presidente Trump, vai autorizar Israel a ir em frente na destruição, ele não fará mais nada. Né? Como se por um acaso a destruição de Gaza já não tivesse acontecido. Todos nós vimos, são mais de 70 mil mortos. Né? Então, quando olhamos para esse projeto, a questão central desse projeto, que é o mais grave, que precisa que se observe com calma, é a questão da autonomia de Gaza. Do que é que nós estamos falando? É tudo absolutamente fluido, não há nenhuma certeza. Tudo que se sabe é que uma parte desse projeto haverá uma comissão, e essa comissão será dirigida pelo Tony Blair, pelo ex-primeiro-ministro inglês. Né? É tudo que se sabe. O segundo passo do projeto é, depois que a comissão tomar posse em Gaza, e isso tudo está condicionado à devolução dos reféns, e se inicia a saída do exército israelense de Gaza, sem nenhuma definição. Porque da outra vez, no mesmo plano semelhante a esse, o exército israelense definiu 2 caminhos de saída, agora nem isso. Terceiro, o ponto, depois que isso acontecer, haverá uma comissão, abre aspas, literal, formada por tecnocratas e apolíticos. Desculpe, eu queria saber quem é apolítico, eu queria conhecer um na minha vida. Né? Queria conhecer um. Né? Impressionante. Tecnocratas e apolíticos. Por que é isso? O que isso significa? Né? Que depois disso passarão o governo para tecnocratas e apolíticos palestinos. Em outras palavras, nenhuma, sequer uma única palavra, Hamas nem pensar, mas sequer uma única palavra sobre a autoridade palestina. Isso tem um motivo, meus amigos. O governo de Netanyahu foi pressionado para aceitar isso, mas os ultra-ortodoxos em Israel, que sustentam o governo, como já mostrou os 2 ministros, o Itamar Ben-Gvir e o Bezalel Smotrich, não aceitam que Gaza seja governada em nenhuma hipótese pela autoridade palestina. Parece que eles vão assistir o discurso do Mahmoud Abbas, que prometeu, deixou bem claro, a devolução de Gaza será sem qualquer projeção política do Hamas para um regime desmilitarizado. Nem isso se aceita, que é a proposta da Arábia Saudita e da França. O Mahmoud Abbas só falou por eles. Então, nós estamos caminhando para uma situação muito curiosa em Gaza, em que, como disse o presidente Trump, será feito uma reconstrução de Gaza com investidores internacionais. Desculpe, os investidores internacionais vão reconstruir aquelas milhares de casas onde moravam famílias palestinas, ou eles vão reconstruir o resort? Isso. É disso que nós estamos falando. Exato. Portanto, nós estamos à beira de um passo de tornar legal ou tornar suportável o processo de completa destruição da presença palestina em Gaza. Ao contrário do que o mundo inteiro está dizendo, vamos para a solução de 2 estados. 2 integrantes do Conselho de Segurança da ONU, o Reino Unido e a França, falaram isso. Nada disso está valendo e, de alguma forma, esse processo segue em curso. Né? Para terminar, eu chamo a atenção, desculpe, porque esse assunto é realmente complicado, sim. A gente fala demais sobre ele. Para completar, a única pessoa que foi convidada para estar nas negociações entre Trump e Netanyahu foi ninguém mais, ninguém menos do que o genro de Trump, Jared Kushner, que é o arquiteto dos acordos de Abraão do primeiro, lá no primeiro mandato do Trump, e que é o organizador, por isso, da viagem de Trump à Arábia Saudita, da renovação de Gaza sem os palestinos.
Fundamento. Desculpe, trata-se de negócio, não se trata de nada além disso. Então, de alguma forma, quando nós olhamos para esse quadro, nós vamos dar uma tintura de legalidade para para uma reconstrução de Gaza que nada tem a ver com o seu povo. Com os palestinos. Isso nem sequer a Arábia Saudita e França aceitam. Não é esse o projeto. Não é isso que eles pretendiam. Exato. Não sei, isso vai ficar numa situação ainda mais grave, porque a promessa é, se o Hamas não concordar, os avanços acontecerão, e nós sabemos que o território de Gaza é totalmente ocupado por Israel, isso é indiscutível. Professor, é isso. Obrigada pela análise certeira desse cenário que é tão complexo e tão grave. Até a próxima. Obrigado. Obrigado. Eu agradeço. Desculpe que o Rodrigo estava falando que você fez uma pergunta e acabei me estendendo muito, mas é que o assunto é realmente delicado. Muito bom, professor. Excelente sempre as suas análises, professor. Muito obrigada. Um abraço, meus amigos. Grande abraço, professor. Aliás, parece que a coisa está caminhando lá no Congresso, viu, Rodrigo? Opa. Saiu o parecer das emendas, o Arthur Lira publicou já aqui a apuração do Kleber Lourenço, que já recebeu o documento aqui. Parece que já aprovou algumas emendas, então a 21 a 2776, que são de parlamentares que tinham sugerido algumas emendas ali sobre preservar isenção para lucros até 2025, estabelecer cálculo proporcional. Não vi ainda aqui nada de muito grave, tem uma janela de isenção também para lucros e dividendos. Vamos ver como é que isso vai se desenrolar a partir disso, porque estava com a expectativa de o Arthur Lira não aprovar nenhuma, né? Algumas parece que foram aqui negociadas. Tomara que não tenha desvirtuado mesmo a ideia central do projeto. É isso, e a gente continua acompanhando. Aliás, a nossa programação aqui continua, a gente ainda tem a provocação histórica hoje, mas também continua o acompanhamento de toda essa história do Congresso Nacional lá no nosso site, né, no iclnoticias.com.br. Os nossos repórteres estão de olho nisso. O Kleber Lourenço também está com assim, todos os olhares voltados lá para o Congresso. Está fazendo um belo acompanhamento, né? Quase minuto a minuto. É isso aí. Bom, recado aqui também final, gente, é de que a gente teve aula nesse final de semana do nosso Empreendedor Mestre, o Guia da Liberdade Financeira, e estamos com a possibilidade de você assistir de novo, ou se você não assistiu, para você acompanhar pela primeira vez essa aula, que é do nosso curso do Empreendedor Mestre. Então você vai em edu1.com.br/reprise para assistir esse passo a passo com as melhores estratégias para você aprender como cuidar do seu dinheiro. A gente vai ter aliás, agora, né, dia 1º de outubro, mais conhecido como Hoje, daqui a pouco. Popular Hoje. 8 horas da noite, você acompanha aqui junto com a gente, vai em edu1.com.br/reprise. E tem provocação histórica agora, hein? Começando agora, Rodrigo 7 horas. Viana, com o Marcelo Godoy, e conduzido pelo nosso querido repórter Marcelo Godoy, nosso colega. Ele vai falar de ditadura, espionagem e anticomunismo. É isso, escreveu alguns livros sobre isso, pesquisa muito esse tema, muito legal. Acompanhamos. Esse livro recente dele, Cachorros, é muito bom também. Isso aí, vamos acompanhar então. A partir de agora a gente fica na companhia do Provocação Histórica e você fica de olho. A gente traz atualizações a qualquer momento para vocês também. Chico Sá, Rodrigo Viana, amanhã estaremos de volta. Boa noite a todos, até amanhã. Até amanhã. Viva la libertad, carajo! Esse era o grito de guerra de Javier Milei para seus apoiadores. Um rugido de um anarcocapitalista de personalidade instável e autoritária, mas que para milhões de argentinos significou perder direitos, perder emprego, perder rendas, perder futuro. Eduardo Moreira foi então à Argentina investigar o que a mídia não mostra. E aí vem Vai pra Argentina, carajo! A verdade que precisa ser contada. É um filme continuação do premiado Vá para Cuba, Eduardo, que é sucesso internacional do ICL. A estreia de Vai para Argentina, carajo, vai ser dia 9 de outubro, quinta-feira, às 8 da noite. Se eu fosse você, eu não perderia por nada. E é de graça. Até lá.
Você sabia que todos os nossos programas estão no Spotify? A notícia não pode parar e agora você pode acompanhar todos os nossos programas onde e quando quiser. Siga nossos canais no Spotify e tenha acesso ao Chico Pinheiro Entrevista, Desperta ICL, Rolê e muito mais. ICL no Spotify. Informação que te acompanha.